Não escolha. Fala um versículo. 25. Leia. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Está falando sobre a palavra. Qual versículo? 60. Apresentei-me e não hesitei em observar os teus mandamentos. Fala um versículo, irmão. 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Repete outra vez. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Agora eu vou falar um pouco sobre esse versículo que ele escolheu. Também fala sobre a palavra. Eita. 10, Salmo 119, 10. De todo o coração te busquei. Peraí, estou emocionada. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. 27. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Preceitos aqui é a palavra. 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guarda-lo-ei até o fim. 33. 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Promessa aí é segundo a tua palavra. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Amém? Obrigado, tá bom? Obrigado. Agora, quer ver? Em todos esses versículos que estão aqui, olha para qualquer um que está aí, pode ser do 1 até o 176, qualquer um, para o que você olhar, esse versículo vai estar falando sobre a Bíblia. Ou vai falar sobre palavra, às vezes fala preceitos, às vezes fala decreto, às vezes fala juízos, às vezes fala mandamentos, são tudo sinônimos para falar da palavra. Queridos irmãos, nós temos aqui 176 versículos falando sobre a palavra. Quem escreveu este salmo? Quem? Alguns vão pensar em Davi, embora não está aqui o título dizendo que o salmo é de Davi, tá bom? A Bíblia dos irmãos está isso? Não, né? Nenhuma. Então há uma incógnita com relação a quem escreveu. Mas tem 3 candidatos. 3. E todos os 3 candidatos são candidatos de peso. Primeiro candidato, que o salmo foi escrito por Davi. Tem muita linguagem de Davi aqui no meio. Um outro candidato, que o salmo foi escrito por Esdras. O terceiro candidato, que o salmo foi escrito pelo profeta Daniel. Esses homens, algumas pessoas até disseram o seguinte, que esses homens, talvez, eu vou mostrar isso para os irmãos agora, que esses homens parece que eles estão colocando a Bíblia até acima de Deus. Algumas pessoas criticaram isso, disseram isso. Esses homens, os irmãos viram o Salmo 97? Ó, quanto amo a tua palavra. Irmãos, é possível amar mais a Bíblia do que a Deus? Ou quando nós amamos a Bíblia, nós estamos amando o próprio Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu penso que quando nós amamos, alguém que fez essa crítica, talvez uma crítica impensada, né? Mas quando nós amamos a Bíblia, né? É a sede que nós temos dela, é a gratidão que nós temos. E olha, meus irmãos, que esses salmos aqui está no Antigo Testamento, e o autor desses salmos, se foi Davi, ele só tinha uma parte do Antigo Testamento. Nós somos mais privilegiados ainda, porque além de ter todo o Antigo Testamento, nós temos os 27 livros do Novo Testamento, onde narra de uma forma clara o nascimento, a morte, a ressurreição, a vida de Jesus, e também a história da igreja e as cartas de Paulo. Mas algumas coisas eu quero falar com os irmãos aqui hoje sobre isso. Por exemplo,
Quando nós olhamos o versículo de número 97, Salmo 119, só o 97, vai dizer o seguinte: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Isso aqui, irmãos, está muito alinhado com o Salmo 1, tá bom? Muito alinhado com o Salmo 1. O salmista aqui está dizendo que ele ama a lei aqui é a palavra do Senhor, e é a meditação dele todo o dia. Agora, vamos olhar para o Salmo de número, o versículo, 147. 147, que diz: antecipei-me à alva da manhã e clamei, esperei a tua palavra. Aqui ele está dizendo que ele acordava de madrugada, ele acordava antes do amanhecer para meditar na palavra de Deus. O salmista está dizendo isso. Agora podemos olhar para o versículo de número, vamos pensar aqui, 164. Olha só. Vamos ler juntos? 164, eu gosto muito desse texto. Vamos lá? 7 vezes no dia te louvo pelos... O salmista aqui está dizendo que ele parava 7 vezes no dia. Está dizendo isso. Ele parava 7 vezes no dia para louvar a Deus. Os irmãos sabem que Daniel orava 3 vezes ao dia. Não só Daniel, os judeus oravam 3 vezes no dia. Era a regra dos judeus. Mas esse aqui está dizendo, 7 vezes no dia eu te louvo. Irmãos, isso aqui que ele fazia era o seguinte, eu não sei como ele conseguia tempo para isso. Não era paradas mesmo, ele 7 vezes ele parava, ele se prostrava diante do Senhor. Mas não era para pedir absolutamente nada, era somente para agradecer a Deus pela palavra, 7 vezes no dia. Então nós lemos agora há pouco que ele medita todo dia. Lemos agora há pouco, isso é o mesmo homem dizendo. Eu quero que os irmãos entendam que a mesma pessoa está dizendo. Então nós vamos chegar à impressão que esse homem não vivia, que ele só vivia para ler a Bíblia. Os irmãos estão me entendendo? Porque ele dizia o quê? Que ele acordava de madrugada para ler a Bíblia. Que ele 7 vezes no dia, ele parava para agradecer a Deus, ele orava pela Bíblia. Que ele meditava diariamente na Bíblia. Mas tem mais textos ainda. Vamos olhar o